Pessoal, eu sou a filhinha Olivia e hoje é o 10º dia, 13º dia do calendário do advento. Vamos achar a casinha de número 13, então. Qual que é? O 1 e o 2? O 1 e o 3, é. O 1 e o 3. É uma árvore de Natal. É uma árvorezinha. Então, esse é o nosso devocional de hoje. Força e coragem. E a nossa leitura complementar é Pão da Vida. Em João 6, 44 ao 51. Oi, pessoal. Eu sou a Mamãe Valquíria e nós estamos aqui, né, Olivia? Para mais um dia do calendário do Advento. A gente vai fazer a nossa leitura do versículo do nosso devocional, que está em Josué. Josué? Que número que é esse? Capítulo 1? Capítulo 1 do 6. Versículo 6, que fala assim, ó. Te esforça e sê valente, porque tu farás a este povo possuir a terra, o qual jurei aos seus pais que daria a eles. Então aqui ainda tá falando da trajetória lá de Moisés, né? Da terra prometida ao povo, do povo hebreu. Que aí agora Josué aqui vai falar sobre a terra mesmo, né? A terra prometida deles. Vamos ler aqui o nosso devocional? Deixa abrir o negócio que eu fechei. Ela fechou, agora a gente vai abrir de novo. Esse cartãozinho aqui, ó, gente. Isso. Deixa eu ler pra vocês. Então, o nosso devocional fala assim, ó. Presta atenção. Presta atenção, Olivia. Gente, é um latim. Existe um tipo de corrida no atletismo chamada de revezamento, onde os corredores passam o bastão para o próximo, que continua a corrida. Foi isso que Moisés fez, passando o bastão para Josué. Né? Então, Josué, que já vem logo após a história de Moisés, Josué foi guiado, né, o povo lá no deserto, e Moisés foi guiando o povo no deserto, e Josué fala da terra em si, né, da terra que foi prometida para eles chegarem lá na terra, né? Uma grande missão precisava de força e coragem. E Josué, o homem importante na história, tinha que cumprir a tarefa tripla de conquistar, dividir e trazer paz à terra. Deus encoraja seu servo e dá a ele credencial necessária, junto com o aviso: obedeça a palavra. O sucesso na missão, seja qual for, depende da decisão de obedecer à ordem expressa de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, né? O Senhor me deu uma promessa. Deus te dá essa promessa. Ele vai cumprir essa promessa na sua vida? Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Mas para você cumprir, para ver a promessa cumprida, né, com as bênçãos que ela traz, você precisa ser obediente, né? A obediência a Deus leva ao cumprimento das promessas dele na nossa vida, né? Qualquer desobediência, né, Olivia? Qualquer pecado que nos leve a afastar de Deus faz com que nós mesmos, às vezes, tardamos as promessas de Deus na nossa vida, né? A gente planta, Deus deu o livre-arbítrio, a gente vai plantar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões, né? E aí Deus permite que a gente colhe aquilo que a gente plantou. E se ele falou pra você plantar algo, porque ele vai te dar algo, ele vai te dar algo. Se você plantar, né? Se você for bom, se você for obediente, se você cumprir a palavra dele, se você seguir os mandamentos dele. Mas, se você não fizer nada disso, não tem como a gente obter a nossa promessa, a nossa bênção de Deus sem a obediência, né? E sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, né? Hoje em dia a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa fazer o que é certo, né? Porque o inimigo vem aí com o mundo e hoje em dia o mundo usa de artimanhas para nos fazer acreditar que o que nós estamos fazendo é certo, né? Às vezes acontece qualquer coisa e fala, isso aqui não é nada, vou fazer aqui, não é pecadinho. Não, a Bíblia sempre falou pecado, é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão. E às vezes a gente, com a modernidade, às vezes acaba entrando no pecado, ou fazendo algo de errado, ou fazendo porque os outros fazem, ou fazendo porque virou moda, ou fazendo porque isso. E aí a gente acaba pecando contra Deus e às vezes tardiando a nossa promessa, a nossa bênção, porque a gente não se atentou aqui, ó, em conhecer a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é atual em todos os momentos. Então a palavra de Deus, ela é para quem já viveu, para quem está vivendo e para quem viverá. E aí basta a nós buscarmos em Deus através do Espírito Santo para nos direcionar o que a palavra de Deus está querendo falar conosco e seguir a sua palavra, para que a gente seja obediente, né? Pois a vitória não é o dos mais fortes, nem dos que correm mais rápido, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, né? Aqui a gente tá no começo do devocional, ele falou aqui sobre uma corrida de revezamento, né?
que passa o bastão. E assim é com os nossos filhos, eu enxergo aqui, nesse momento, né, Olivia? Eu vou passar um bastão para ela, né? Então eu tenho que moldá-la, tenho que ensiná-la, para que ela aprenda, né, amor? O que é a palavra de Deus, como é viver com a palavra de Deus, porque um dia ela vai precisar ensinar para os filhos, para os netos. Então aqui, ó, esse revezamento de bastão é de geração em geração. Eu vou fazer a minha parte, o pai dela vai fazer a parte dele. Aí vai restar a Olivia fazer a parte dela, quando ela for mãe, quando ela for vó. E não só no âmbito familiar. A gente tem os amigos, a gente é rodeado por amigos, por parentes, por conhecidos, por membros da igreja, colegas de trabalho, companheiros de comunidade. Então, assim, a gente precisa passar esse bastão, nem sempre pro sangue, mas pros que vivem ao redor da gente, né? E aqui fala que na corrida de Cristo, não vai ganhar o mais rápido. Não adianta eu querer correr, atropelar a vida inteira da Olivia e ser algo para ela só lá na frente, né? Não é o mais rápido que vai vencer a corrida de Cristo, né? Não adianta atropelar as coisas, viver dia após dia, né, amor? Levantar, cuidar do seu dia, daquele momento, dos momentos pequenos de comunhão de dentro de casa, de sentar à mesa, fazer uma boa refeição para sua família, de sentar 5 minutos para ouvir o seu filho, o que ele tem para falar, né? De sentar ali do lado dele, desenhar com ele, pintar com ele, conversar com ele, fazer um joguinho com ele, qualquer coisa, né? A gente precisa ter esse momento de comunhão também, né? Com os nossos. E aqui também fala que será ganho pelos fiéis e sinceros de coração, né? Então essa corrida, que na verdade a nossa chegada é ao céu, só ganharão os que forem fiéis. Amém, Olivia? Amém. Vamos fazer a leitura. Tá bom, amor, você quer comer a cereja? Tá bom, vamos terminar aqui, tá? Ó, a gente vai fazer a nossa leitura complementar agora em João. Ó, então a nossa leitura complementar é João, que capítulo? 6. Que versículo que é? 44 ao 51. Segura pra mamãe. Então fala assim, ó. Em João 44 fala assim: ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou, né? Isso daqui é Deus falando que ninguém, né? Se for por nós mesmos, a gente não tem o desejo de buscar a Cristo. Lógico que a gente quer acordar e ficar na nossa cama lá, descansando, dormindo. Ninguém, até para levantar de domingo para ir para a escola dominical, a gente sofre um pouquinho porque a gente quer ficar um pouquinho mais na cama. Então assim, não vem de nós o desejo de ir buscar a Cristo, vem através do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Versículo 45. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus, né? Deus vai atrair todos os pecadores aqui, para que espiritualmente o Senhor os convença do pecado para serem convertidos, né? Então todos serão ensinados por Deus através do Espírito Santo, né? Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que veio de Deus, e este viu o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, né? Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, o qual eu darei pela vida no mundo, né? Aqui já está falando do sacrifício de Jesus lá na cruz, né? Quando ele fala aqui, ó, que eu darei a minha carne, né? Então já está falando do sacrifício dele lá na cruz. Ele deu a própria carne, próprio sangue derramado na cruz, para nos salvar, né? O sangue de Jesus veio para nos limpar, para nos salvar, para nos libertar, para nos fazer entrar, para nos dar o direito de poder viver do pão, né? O pão da vida que é Jesus, para que a gente tenha, para que a gente entre no céu, né? E aqui, ó, para quem come dele, não morra. Esse tipo de morte é morte espiritual, né? É a parte de Jesus. Aqui não tá falando que do pão de alimentar. Aqui tá falando do pão vivo, que é Jesus, né? Lógico que, ó, assim, Deus, eu acho que ele, né, tem essa comparação, assim, que a gente não vive sem comer, né, Olivia? A gente vive sem comer? A gente não tem que papar? A gente levanta, ó, quantas comidas a gente come? A gente levanta, toma café da manhã. Depois almoça. Almoça. Café da tarde. Almoça. Almoça, café da tarde, janta e... Café da noite. Café da noite. Ó, sim, fora as coisas que a Olivia come no decorrer do dia, que criança come, hein? Né, Olivia? Todo então, assim, gente.
Todo dia eu peço, mãe, tô com fome, mãe, tô Cada com 5 fome. minutos, gente. Mãe, tô com fome. É assim mesmo. À noite. Então aqui a gente pode entender que o nosso corpo físico já não vive sem comida, né? Se a gente não comer, a gente morre, acaba desnutrido, com doença e morre. E aí acho que nessa comparação dá pra ver por quê? Porque o nosso corpo físico, ele precisa de alimento, ele precisa ser saudável para que ele se mantenha, para que a gente tenha longa vida. Mas a gente também tem uma vida espiritual. E a nossa vida eterna, isso mesmo. E a nossa vida espiritual se alimenta do pão, que é Jesus. Né? E ele foi bem claro aqui, ó, que eu darei a vida pelo mundo, né? Para a salvação de todos eles, né? É o final do versículo aqui. E ele foi morto em cruz, né? Sacrifício de carne e de sangue, para que a gente pudesse aí ter a nossa entrada no céu. Amém? Amém. Vamos descobrir a atividade de hoje pra gente orar. Ó, então a Olivia tem como atividade pintar essas tábuas aqui que foram escritos os 10 mandamentos. E também tem a atividade, deixa eu ver aqui, ó. Pintar com muito capricho a cena abaixo. Então ela já tá aqui, ó, sentada na mesinha dela, né, filha? Uhum. Aí, ó, que já tem todas as coisinhas dela aqui na gavetinha, olha só. E aí ela vai ficar aqui sentadinha pintando, certo? Uhum. Vai ser bem lindo o seu desenho? Uhum. Vai pintar bem bonitão? Uhum. Então tá. Vai ficar bem lindo. Bem lindo, né? Vai ficar caprichado. Tá bom. Vamos orar então? Então vai. 1, 2, 3 e... Posição para a oração. Papai do céu, Papai do céu, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Tu és bendito, Tu és bendito, Tu és grande, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Eu sei que temos, Eu sei que temos em nossas vidas, em nossas vidas difíceis tarefas. difíceis tarefas. Precisamos de força, Precisamos de força, precisamos de coragem, meu Pai, precisamos de coragem para Pai, fazê-las, para fazer, para executá-las. para executá-la. Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha me dar venha me dar força suficiente força suficiente para lutar para lutar e para vencer. e para vencer. Venha ser Venha ser o meu guia, o meu guia, o meu protetor o meu protetor, e o meu salvador. o meu salvador. Me ajude, papai, Me ajude, papai, na tarefa diária da tarefa diária de vencer o pecado de vencer o pecado, e de conquistar de conquistar a vida eterna. a vida eterna. Assim eu te peço Assim eu te peço e te agradeço, e te agradeço, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém, é isso mesmo. Então, por hoje foi isso, né? Sim. É, por hoje foi isso. A gente deixa aqui o nosso tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito legal. Beleza, beleza. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, beijo. Beleza, beleza.